Você já se perguntou qual seria o melhor capítulo de Kaizen? Seria aquele capítulo em que a Maki mata todo o clã Zenin naquelas cenas de ação incríveis? Seria o capítulo em que o Gojo é partido ao meio como um Kit Kat? Seria o capítulo em que aparece o Yuta no corpo do Gojo? Ou seria aquele incrível capítulo final de Jujutsu Kaisen? Não, acho que esse pode ser considerado um dos piores. Mas eu acho que eu sei muito bem qual é o melhor capítulo de Jujutsu Kaisen. Esse vídeo que estou fazendo é resultado de uma ideia de um vídeo sobre o Sukuna e um sobre o Itadori. Mas com o tempo eu percebi que para falar de um, eu sempre citava o outro. Então eu resolvi falar dos dois personagens no mesmo vídeo. Até porque eles protagonizam o que pra mim é sem sombra de dúvidas o melhor capítulo de Jujutsu Kaisen. Se você ficou interessado na proposta desse vídeo, venha comigo para ver como Gegeki Utami construiu o melhor confronto entre vilão e protagonista. Quando falamos de dois opostos que possuem uma conexão singular, é sempre bom lembrar como essa conexão aconteceu. No universo de Akutami, os gêmeos são considerados um mau agouro, pois a energia do universo de Jujutsu considera ambos o mesmo indivíduo. Ou seja, é uma pessoa dividida em dois corpos, um ser incompleto que nunca irá conseguir alcançar o seu verdadeiro potencial. A Maki só conseguiu futuramente se tornar um monstro no nível de Toji Fushiguro, porque Mai, a sua irmã, se permitiu partir em um gesto de amor para que a ressurreição celestial pudesse ser alcançada em sua plenitude. Só que enquanto mais se permitiu morrer para que sua irmã se tornasse forte, Sukuna se negou a viver incompleto e devorou seu próprio irmão no ventre da sua mãe. Ou seja, desde antes de chegar de fato ao mundo, o feiticeiro que iria se tornar o rei das maldições mostrou antes de qualquer coisa que iria fazer o necessário para ser vitorioso, não se importando se terá que machucar alguém, afinal, ele não se importa com ninguém. Só que esse ato de sobrevivência e egoísmo gerou a queda de Sukuna. Afinal, o homem que se tornou a reencarnação do irmão do Rei das Maldições era avô de Yuji Itadori, o garoto que graças ao feiticeiro Kenjaku se tornou o receptáculo perfeito para Sukuna. Desde o primeiro capítulo da obra, Itadori carrega tanto a maldição de seu avô quanto a maldição de Ryomen. Desde o início, o protagonista era receptáculo dessas duas vontades. Só que o Rei das Maldições nunca aceitaria ser prisioneiro de qualquer garoto, que desde o início despreza por ele achar que pode conter a calamidade em pessoa. Sukuna desde o início mostra o quanto se diverte ao ver seu receptáculo sofrendo. O irônico disso é que mesmo que o prisioneiro da situação seja o próprio Sukuna, quem está sofrendo é o carcereiro. O início do Jutsu foca em mostrar e deixar claro que Itadori não é capaz de embater com o rei de nenhuma forma, seja pela força ou pela barganha. No final é Sukuna que sai por cima rindo e insultando o protagonista. Por exemplo, quando Itadori conhece Junpei e vê que ele é um garoto de bom coração, mas tudo à sua volta fez com que ele se corrompesse e ficasse igual a todos que ele desprezava, mesmo assim, o protagonista quer salvá-lo e implora que o Rei das Maldições faça algo para ajudar, mesmo que tenha que morrer em troca. Ao ouvir isso, Ryomen simplesmente ri do quão patético é o seu receptáculo. Como entendemos mais pra frente, Sukuna respeita unicamente a força. Ele reconhece aqueles que não medem esforços através da força para chegar aos seus objetivos, tanto que ele chama Yuta pelo nome ao ver que ele possui o cadáver de seu sensei. Ao ver que Itadori não conseguia resolver aquele problema sozinho ou simplesmente acabar com o sofrimento de Junpei e por isso pede ajuda para outra pessoa, o rei simplesmente ri da fraqueza tanto física e emocional de Yuji. A partir desse momento, o protagonista entende que não pode se humilhar para maldições, porque elas simplesmente irão tratá-lo que nem lixo. Mas no início da obra, pelo menos, Satoru Gojo tinha plena capacidade de derrotar o feiticeiro mais forte da história, pois ele estava longe da sua força verdadeira. Só que quando vamos para Shibuya, a balança do mundo justo mais uma vez é alterada e era a chance perfeita para a calamidade em pessoa espalhar o caos por todo lado. Quando Sukuna fica livre em Shibuya, ele se diverte matando as pessoas que ele considera insetos e ainda por cima descobre uma força que ele pode usar futuramente para benefício próprio. Ou seja, uma vitória absoluta para ele. Enquanto isso, quando o protagonista encara a consequência dele não ter sido forte o suficiente, tudo que ele pode fazer é chorar. Após esse arco, Itadori começa a se ver como uma engrenagem que só precisa cumprir uma função imposta para ele. Só que durante a migração e extinção, ele encontra alguém que também está decepcionado com o mundo. No confronto entre Itadori e Higuruma, ambos estavam lá de forma passiva. O advogado havia despertado sua técnica e só estava querendo ver como funcionava de fato todo aquele jogo, não questionando nenhuma das regras, e sim só querendo ver como elas aconteciam. O protagonista só estava ali a pedido de Megumi, que queria salvar a sua irmã. O próprio Yuji diz que, como uma boa engrenagem, ele vai cumprir seu papel, não se importando de fato com a sua existência. Só que esse confronto entre dois personagens que já não se importavam de verdade com a própria vida, fez Itadori perceber que talvez essa sua crença fosse equivocada. Claro que eu acho que essa mudança de pensamento do Itadori poderia ter sido melhor mostrada.
Afinal, não dá para perceber quando exatamente sua visão de mundo mudou. Eu acredito que essa mudança se iniciou após o confronto com Higuruma, mas nessa parte da obra, o Okotome infelizmente quis mostrar outras coisas e deixou esse desenvolvimento para escanteio. Tanto que eu me sinto bem para pularmos e irmos direto para o capítulo 265, que é de fato o foco desse vídeo. Um pouco antes desse momento, Sukuna havia mais uma vez exposto sua visão hedonista das coisas. Ele não vê valor de fato em nada e faz aquilo que dá vontade, essa sendo sua razão para viver. E durante toda a batalha final, ele continua desdenhando do protagonista e achando ridículo o Itadori continuar lutando mesmo sendo derrotado várias vezes. Só que diante de todo aquele caos, Itadori atinge a sua iluminação e ativa a sua expansão de domínio. Antes de falarmos sobre essa iluminação do protagonista, permita-me deixar uma coisa clara. O que vemos no capítulo 265 não é de fato a expansão do Yuji. O próprio Sukuna fala que no meio do combate você pode se conectar ao seu oponente, sendo o resultado do fato da energia amaldiçoada vir das emoções. Essa mesma coisa havia acontecido no confronto do rei com o Diogo. Esse ambiente todo em que o protagonista mostra os eventos da sua vida é um local ilusório. Aquele lugar não é uma expansão de domínio e muito menos o mundo real. Se me perguntarem o que é esse local, eu diria que é a chance de Itadori e Sukuna terem uma conversa franca. Yuji mostra várias coisas que aconteceram na sua vida, situações bobas, divertidas e tristes. Primeiramente, ele mostra para Sukuna uma cidade que ele visitou e no fundo do seu coração não se importando que aquele lugar ficou tão deserto. Depois, os dois vão para um parque onde Itadori conta que deixou cair um slime no ralo e ficou bem triste com isso. Ao confundir o nome da espécie de uma flor, Sukuna corrige seu antigo receptáculo. Ao ver que o feiticeiro mais forte da história sabia o nome correto da flor, o protagonista fica surpreso, mas seu companheiro argumenta que sabia disso através da memória do Megumi. Só que isso é um tanto suspeito. Quando Itadori pergunta se ele sabia qual a rua que eles estavam através das memórias do protagonista, o rei diz que só vê memórias em que ele tem interesse. Qual o sentido do Ryomen querer ver uma memória do Megumi sobre uma espécie de planta? Talvez isso na verdade seja uma pista do Ge para nos mostrar que por mais que Sukuna seja de fato uma calamidade, no fundo do seu âmago, ele ainda possui uma certa delicadeza. Após esse momento, Itadori convida Sukuna para pescar lagostins e se surpreende ao ver que o Rei das Maldições havia pescado um maior. Depois o protagonista fala sobre uma loja de departamentos que abriu e isso acabou tirando o emprego de muitas pessoas que trabalhavam em pequenas lojas perto dali. Algo triste, mas por essa loja nova ter um cinema no andar de cima, Yuji não se importou com isso, pois tinha um novo entretenimento. Ao falar de uma certa vez em que comeu tanto sorvete que vomitou, Itadori faz uma competição de arco e flecha com Sukuna, onde ele perde de forma humilhante. Por último, ele conta sobre como gostava de misturar chá com leite doce no inverno e que quando criança escutava o barulho de sinos na época do Natal e acreditava que esse som vinha do Papai Noel. Mas a sua infância foi destruída quando ele percebeu que esse barulho era na verdade causado pelo tilintar das correntes dos carros. Após tudo isso, o vilão chama tudo aquilo de uma bagunça desordenada e horrível, por isso não entendia aonde Itadori queria chegar. Ao mostrar tudo isso, o protagonista quer que o seu oponente perceba que as pessoas sim carregam valor, não sendo somente engrenagens ou petisco para saborear até a hora da morte. Yuji quer mostrar que tudo que você faz na vida mostra seu valor e singularidade. Tudo que você faz representa seu valor único e ele abomina Sukuna por ele não ver que isso de fato é real. Por mais simples e até bobos que esses eventos sejam, eles mostram a trajetória e personalidade de Itadori Yuji. Aquilo tudo representava o valor da vida do protagonista por causa dela ser singular, assim como a de qualquer outro humano. Não é sobre fazer algo grandioso ou deixar sua marca no mundo. Até mesmo o modo que você respira fala um pouco de quem você é, e por ninguém carregar um papel específico, é impossível dizer quem é o certo e o errado. Porque na vida não tem só esses dois lados, e sim sendo algo bem mais complexo. Por isso Itadori mostrou tudo aquilo, para que o Rei das Maldições compreendesse a sua visão de mundo e assim tirar uma conclusão disso. A resposta do Rei das Maldições é simples, ele entende de fato tudo aquilo, mas ele não se importa. Para ele é totalmente irrelevante tudo isso, mostrando mais uma vez que ele não sente nada em relação à vida de ninguém. Mas ao invés de ficar irritado, o protagonista faz algo que até a calamidade se surpreende. Voltando a falar da iluminação, o selo que Itadori faz para usar a sua expansão de domínio é o mesmo que representa Jizo Bosatsu. Ele é um dos bodhisattvas mais amados do budismo japonês, reverenciado como um protetor das crianças viajantes e mulheres grávidas. Ele jurou salvar todos os seres dos 6 reinos da existência, frequentemente representado como um monge bondoso que guarda as almas pós-morte. Fica mais claro isso quando sabe que os bodhisattvas é quem atingiu a iluminação, mas não vai pro Nirvana para conseguir ajudar outros seres a se libertar do sofrimento. Eis que faz essa cena ser tão incrível quando vemos Sukuna perguntando se Itadori está sentindo pena dele, e o painel que está junto dessa pergunta é a estátua do Buda. Essa conexão se intensifica quando você entende que o culto da Jizo se tornou popular exatamente no período Heian, que é a mesma era em que Sukuna nasceu. Desde o início, os opostos de Itadori e Sukuna estavam alinhados. Enquanto Itadori demonstra compaixão ao pedir para Sukuna voltar ao seu corpo, porque assim como Jizo ele abraça todos em seu manto, o Rei das Maldições responde isso de forma violenta,
negando completamente esse pedido. Por ser alguém tão grandioso e poderoso, ele não pode simplesmente ver alguém que ele considera inferior sentindo pena dele. Outro paralelo interessante é que esse quadro em que Itadori diz que pode matar o Sukuna é uma referência clara à pintura do Anjo Caído, que é irônico, visto que era para Sukuna carregar esse título. Acredito que isso seja para mostrar que nesse momento o protagonista havia superado moralmente de forma total o vilão. E como vemos no final de módulo, isso de fato é comprovado, pois vemos Yuji planejando se tornar um objeto amaldiçoado para assim ajudar gerações futuras, o que é totalmente ao contrário da intenção de Ryomen. A cena final desse capítulo ser o Rei das Maldições completamente irritado em um estilo de arte completamente caótico mostra claramente que as palavras do protagonista haviam o atingido, ou seja, Sukuna acabava de mostrar que o moleque que ele mais subestimou foi quem lhe deu o maior golpe. Gege havia falado há um tempo atrás que ele tinha o final da história planejado, mas eu acho que quando ele diz isso, ele está falando desse capítulo em específico, porque aqui de fato dá para sentir que a história levou a esse ponto. Claro que o caminho para isso acontecer não foi o ideal, mas a escrita desse capítulo mostra que o que tivemos antes dos dois personagens foi necessário para que o capítulo 265 se tornasse o melhor capítulo de Jujutsu Kaisen. Antes do vídeo acabar, eu peço que se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta o que achou e compartilha com mais pessoas para o canal crescer ainda mais. É isso, um trevo de 4 folhas para todos vocês, até a próxima e fui!